Podemos? Podemos. Podemos. Vamos lá. Então vamos. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Luciana Silveira e esse é mais um episódio do GRC Fora da Caixa. Dessa vez, um oferecimento da Archer, soluções para identificação, gestão de riscos que vão deixar as decisões da sua empresa mais integrada e mais segura. Hoje nós vamos falar sobre gestão de terceiros, mas não é qualquer gestão de terceiros, porque eu trabalhei com gestão de terceiros, trabalhei com ferramentas que faziam gestão de terceiros, só que eu quero uma visão diferente, não quero uma visão de advogados. Eu sou advogada, então eu posso falar com lugar de fala, não quero mais falar com advogados, quero visões diferentes. Porque no dia a dia da nossa empresa a gente lida com terceirizados, é fato. E existem terceirizados praticamente em quase todas as áreas da empresa. Desde a operação numa indústria, que traz terceirizados para levantar uma planta, até terceirizados, inclusive, da área de GRC. Muitas vezes a nossa área, os nossos profissionais precisam terceirizar, seja porque vão trazer uma própria ferramenta ou porque vão trazer funcionários que vão nos ajudar a fazer uma determinada atividade. Então, nossa ideia aqui é falar sobre os riscos associados à gestão de terceiros, como a gente identifica, como a gente faz a gestão adequada desses riscos e quais são as dicas fora da caixa para a gente conseguir melhorar ainda mais essa gestão de riscos. Para a gente dar o pontapé inicial, por favor, Pedro, Leon, queria pedir para vocês se apresentarem aqui para a nossa rede GRC Fora da Caixa. Meu nome é Pedro, e agradecer primeiro o convite, né? Muito bom estar com vocês aqui para falar sobre temas importantes, né, de gestão. Sobre o Pedro, eu sou um angolano naturalizado português, mas meu coração é brasileiro. Tem muito tempo que eu estou no Brasil. Tenho 50 anos, desses 50 anos, 30 anos são dedicados à segurança. Comecei numa mineradora, fiquei por 20 anos nessa mineradora, onde eu pude desenvolver toda a minha parte de processos de cibersegurança. Aí chegou um momento na minha vida, eu já estava terminando o mestrado, eu falei assim, eu preciso praticar o que eu aprendi até hoje e colocar isso para funcionar. Resolvi colocar algumas metas na minha vida e a partir de então, a cada temporada estou numa empresa diferente. Então, já passei por mineração, siderurgia, área médica, diagnósticos, bancária, né, que é a cereja do bolo, é onde que eu realmente pude me encontrar. E agora estou numa empresa de tecnologia e segurança, que também eu falo que é o top dos tops, né? Trabalhar numa empresa que realmente acredita em cyber. Maravilha. Não que as outras não acreditassem, porque senão você não teria passado por elas. Boa ideia, boa dica, mas tá no sangue, né? É diferente. Leon, por favor, se apresenta também pra gente. Bom, vamos lá. Eu sou o Leon, eu tenho um pouquinho mais de tempo de carreira do que o Pedro, pouca coisa, né? Já vão mais de 30 anos de carreira especificamente na área de cyber e na área de gestão de riscos. A minha carreira ela foi praticamente toda voltada para atuação no setor bancário, então eu fui CISO de 2 bancos aqui no Brasil durante muito, muito tempo. E o Pedro é um amigo desde sempre, de muito tempo, e a gente tem debatido e conversado, e a gente tem grupos de trabalho onde a gente debate e discute esses temas mais relevantes, né, para a gestão de risco de uma forma geral. Eu sou engenheiro de formação, né, vim para a área de tecnologia depois de muito tempo de carreira, e depois dessas 2 passagens por esses 2 bancos no Brasil, eu mudei de lado da mesa, né? Então, hoje eu estou na Archer, hoje eu sou um engenheiro sênior da Archer, então a gente está aqui exatamente para tentar levar essa visão, tanto do lado das pessoas da companhia, né, que levam e tratam essas questões, quanto como a gente aplica também soluções importantes e interessantes para a gente lidar com gestão de terceiros, que é um assunto extremamente relevante hoje, né? Muito, muito relevante. Cada vez mais a gente percebe a importância de você saber quem é o seu parceiro, né?
quem são as pessoas que estão dentro da sua companhia, que fazem trabalhos, muitas vezes, de cyber ou de qualquer outra modalidade, e como que o mercado está vendo essa tecnologia e esse processo hoje, né? Acho que o mercado está acordando muito agora nesse momento para entender que dentro do conjunto de soluções de risco que uma companhia tem que ter, gestão de terceiros é uma das mais importantes dela. Legal, então já vamos pegar esse gancho. Eu tenho uma pergunta que vou aplicar para os dois, porque trabalhando com gestão de terceiros, e talvez porque a minha formação advogada, ou porque quando os programas de compliance, de uma forma em geral, foram sendo implementados no Brasil, vieram em grande parte influenciados por um viés e uma visão jurídica, né, com a implementação da lei anticorrupção. Então, muito do que hoje a gente vê dentro dos programas de compliance de gestão de terceiros é numa lógica de responsabilidade objetiva por conta da prática de um ato de corrupção. Mas vocês aqui já trouxeram que não é esse o foco da nossa conversa. Então, explica para o pessoal que está assistindo a gente qual que é a visão ou qual é a preocupação dos terceiros do ponto de vista de cyber, do ponto de vista de segurança da informação. Quer eu? Manda bala. Posso falar. Acho que o assunto é amplo, né? A gente pode ficar aqui o dia inteiro, mas eu vou tentar fazer uma alusão quando você coloca uma pessoa dentro da sua casa. Quando você coloca uma pessoa para trabalhar dentro da sua casa, apesar da maioria das pessoas não fazerem um cheque, mas é uma pessoa que vai ter acesso a todo o seu ambiente, todas as suas informações, vai escutar a sua vida, vai te conhecer talvez até mais do que um ou outro dentro da sua casa. Então, essa pessoa tem que virar uma pessoa de confiança e acaba que, por um determinado tempo, ela vira uma pessoa da família que você confia nela. Quando eu penso num terceiro, inclusive hoje eu estava falando isso numa reunião, é um parceiro, acaba sendo um casamento e tem que dar certo. E para isso tem que haver confiança. Depois eu posso falar por que eu reforço essa palavra confiança, que é o que eu não vejo hoje, né? Quando você vai fazer a gestão de terceiro, é transparência e confiança. Para mim, é difícil você conseguir, mas... e aí entra a preocupação mesmo de você saber quem é o terceiro, o que ele realmente está fazendo. Ele se propôs a fazer que você contratou? Como anda o ambiente desse terceiro? Então, se eu contrato um terceiro para cuidar das minhas informações, só estou dando um exemplo, podia ser qualquer outra coisa. No mínimo, eu espero que ele cuide das minhas informações melhor que eu dentro da minha casa, né? E muitas vezes isso esbarra até em maturidade, porque que é aí que eu acho onde está o problema, às vezes, do lado de cá, eu não sei cobrar do lado de lá o que eu quero saber. E aí eu sou um pouco ignorante no sentido de conhecimento, ou eu não tenho a competência necessária para fazer cobrar. E aí eu faço as cobranças de formas superficiais, por exemplo, ou só para atender uma regulamentação, ou de forma muito pobre no sentido de que eu não tenho informação para poder me resguardar dessa gestão. Então, no final, quando eu falo de gestão de terceiros, é no sentido de que os acordos estejam sendo tratados, isso é uma parte mais jurídica e de prestação de serviço, mas que entra também uma parte, será que você está cuidando das minhas informações de mim da forma correta ou da minha empresa, tá? Eu só dei esse tom só para poder, talvez, deixar claro algum direcionamento relacionado à gestão. Beleza. Gestão de terceiros, de parceiros, de qualquer ente que esteja orbitando dentro do seu conjunto de valor dentro da sua companhia, porque no final das contas, os prestadores de serviço e os terceiros, eles estão ali para gerar valor para você, ele tem uma série de dinâmicas, ele tem uma série de perspectivas que você tem que levar em conta. Então, essa questão da confiança, né, eu acho que ela encerra uma série de perspectivas que a gente tem que validar desse terceiro. Quando a gente está falando de validação de terceiros, quando a gente está falando de confiança com os nossos parceiros de negócio, e você coloca o gancho da conformidade,
A conformidade também tem várias dimensões. Eu posso estar falando de uma Com conformidade certeza. trabalhista, eu posso estar falando de uma conformidade legal, Faz todo eu sentido. posso falar de uma conformidade com as leis de privacidade. Tem uma série de questões que precisam ser avaliadas, né? Então, todas essas dimensões e todos essas disciplinas, elas têm que ser avaliadas de uma forma conjunta, né? Para que você tenha certeza realmente que aquele terceiro, aquela pessoa que está dentro da sua casa, ela não está trazendo para você uma doença, né? Olhando aqui para o que o Pedro colocou, que ele seja um cara de integridade, que não vá te roubar, que ele seja um cara que ele não vá fazer um achaque contra a sua família. Quando você olha para o prisma empresarial, as avaliações são muito semelhantes. A gente pode fazer um Complexos, né? paralelo e são muito complexas, né? Então, o que eu percebo ao longo do tempo que a gente tem trabalhado com isso é que esses assuntos e essas dinâmicas, elas são tratadas dentro da companhia por diferentes pessoas que, na verdade, estão fazendo conformidade e gestão de riscos, mesmo que elas não saibam. E mesmo que elas não denominem a Mesmo atividade que delas elas como não... gestão de risco. Exatamente, mesmo que elas não denominem. Então, eu sempre tive essa visão desde muito cedo, que o terceiro, ele tem que ser avaliado dentro do conjunto de regras e políticas de gestão de risco e de conformidade que você tem dentro da companhia, e se encaixar dentro de todas elas, independente do que seja. Ah, mas é um fornecedor de uma solução de cibersegurança, né? Como a gente estava discutindo aqui do livro do Pedro um pouquinho mais cedo, que a gente vai Depois ele debater vai um contar pra pouquinho, gente depois também ele vai o que contar um é. pouquinho isso aqui. Não é só a visão de cyber que você tem que ter desse cara. São todas as visões conjugadas para que realmente você estabeleça uma relação de confiança, beleza? Não adianta o cara ter a mais robusta estrutura de tecnologia, mas o cara que é o empregado dele, que está fornecendo o trabalho para você, ele está mal pago, o cara não respeita as regras trabalhistas desse cara, e uma série de questões que no final das contas vão impactar dentro daquilo que a gente precisa ter de confiança com esse terceiro. Uma coisa que eu sempre defendi quando a gente vinha nas diferentes casas que eu atuei e a gente chegava num momento de implementação da política de gestão de terceiros, eu sempre defendi que a gente deveria ter níveis diferentes de uma análise ou de um background check sobre esse terceiro, ou até mesmo de criticidade e robustez das medidas de mitigação que vão ser adotadas, porque eu posso ter um contrato que é aplicado para um tipo de fornecedor e um contrato que é mais robusto para outro, porque a realidade desse outro fornecedor é diferente. Da mesma forma, as avaliações que eu vou fazer sobre esse terceiro que me traz um risco maior também vão ser maiores, né? E eu preciso ir adaptando. Agora, isso conecta muito com o que você falou, Pedro, de nível de maturidade, porque não necessariamente a gente, como empresa, tem a maturidade que vai nos permitir fazer essa segregação de processos, que vai nos permitir, né, endereçar todas as diferentes realidades de uma forma tailor-made, né? Bem alinhada com o risco que ele traz para o nosso negócio. Como é que é esse processo de maturidade que você vê, assim, de repente aplicado para o universo de cyber, né? Pensando nos riscos de cyber também, os riscos mudaram. Um bocado de 10 anos para trás até agora. Estão mudando. E se a gente não ficar atento e constantemente conectado, a gente vai acabar aplicando processos que são para os riscos do passado. Verdade. Que tem a ver também com essa maturidade. Como é que a gente vai amadurecendo junto com a realidade do mercado? Assim, o que eu acho? Só pegando um gancho, eu acho que na indústria o que você falou é muito... Há 30 anos atrás, quando eu trabalhava na Uzi Minas, por exemplo, o processo de análise de um fornecedor demorava uns 5 meses, né? Principalmente na parte de segurança do trabalho e na parte documental, né? Hoje eu acho que mantém, mas nos outros processos, achei interessante você falar, porque tem coisas que a gente não olha. Agora que a gente está tendo uma maturidade no sentido, por exemplo, de privacidade de dados. Uhum. Por quê? Porque, infelizmente, agora que tem uma regulamentação, agora que tem uma cobrança, tem uma gestão de consequências, enquanto não vira lei, parece que as coisas não funcionam muito bem. Mas, voltando à questão de maturidade, eu gosto muito dessas discussões de maturidade, porque a maturidade é importante para te dar um norte. Porque a maioria das pessoas acham que estão num grau de maturidade médio ou alto, mas não estão. Se você pegar uma base de maturity
bem elaborado, e você tem várias no mercado, você tem para contratação, você tem para serviços de TI, você tem para serviço de segurança, tem para SOC, que é um exemplo, né? Aí eu queria dar o exemplo de SOC, aí fica fácil, né? Então, Antes, explica, porque nem todo mundo tem a sua é verdade, bem expertise. lembrado, Então, Explica aqui para o nosso pessoal. então, o processo de maturidade você tem vários níveis para aquele tipo de serviço, e interessante que geralmente não vem da cabeça de um indivíduo, vem da cabeça de uma série de indivíduos que moram no Brasil inteiro, no mundo inteiro, definem um grau de maturidade no sentido maturidade 1, precisa de A, B e C. Maturidade 2, precisa de C, D e E. É igual escola. Então, assim, para você estar no primeiro ano, você precisa saber fazer uma conta básica. Para você estar no segundo ano, você precisa ler, escrever e fazer contas de complexidade média. E assim vai. E aí, no final, você tem rankings ali que você fala o seguinte, cara, se eu fizer uma análise do seu processo, qual nível de maturidade você vai estar? Então, quem não segue maturidade nenhuma, pode ser que faz muito bem um item da maturidade 1 ou muito bem um item na maturidade 5. Mas, de acordo com as melhores práticas, talvez fosse melhor você atacar no nível 1. Porque não adianta você tentar ensinar física quântica a uma criança de 5 anos, né? Então, você vai chegar no seu nível de maturidade específico. Então, é um ranking que você define passos e processos, e você, à medida que você for atendendo esse ranking, você vai subindo de maturidade. Então, as que eu conheço, então você tem para 27.000, que é a certificação de segurança, você tem a 27.701, que é para privacidade de dados, aí você tem o CMM para desenvolvimento de software, você tem o SOC CMM, que é para SOC, você tem o COBIT, que já tem dezenas de anos, né? O White, que já tem dezenas de anos. Então, você pode definir qual que é o nível seu de maturidade e seguir. Até para você mostrar para o mercado o seguinte, meu nível de maturidade é X e eu garanto que eu faço isso da melhor forma. Isso faz sentido, desculpa te cortar, faz sentido você mostrar para o mercado qual é o seu nível de segurança, mas faz sentido também você exigir esses padrões dos terceiros, falar, eu quero o padrão X? É isso. Esse foi no ponto. Para o mercado é uma coisa, olha, para o mercado eu viro e falo, meu nível de maturidade é 3 diante da 27.000, garanto aqui que eu faço da melhor forma a proteção de dados. Não significa que eu não vou ter incidente, né? Que a gente sabe como que é o nível de ameaças. Mas se eu tenho todos os meus processos definidos e eu sigo, eu monitoro e eu meço, tá vendo o nível de maturidade? Eu não tenho processo, eu tenho e está definido, eu monitoro os meus processos, eu faço a medida dos KPIs, né? Então, eu consigo mostrar que eu estou tendo ali um PDCA ali rodando e fazendo as melhores práticas. Então, faz sentido eu mostrar para o meu cliente. E aí, você foi no ponto que eu acho que é a nossa conversa. Às vezes, primeiro, eu não tenho a minha maturidade. Então, se eu tenho maturidade zero, como que eu vou cobrar no meu fornecedor? Primeiro, eu tenho que eu tenho que saber o que eu estou cobrando. E é interessante, né? Quando o fornecedor sabe que você não tem maturidade, aí ele deita e rola. Porque ele sabe que você não vai cobrar da forma que ele gostaria. Por mais que você compre um projeto muito bem elaborado, por exemplo, você comprou o melhor SOC da sua vida, que é um centro de operações de segurança, ou você contratou o maior prestador de serviço de limpeza. Se você não tem uma pessoa que entende das melhores práticas de limpeza, que sabe cobrar, sabe medir, o fornecedor vai trabalhar como se não tivesse um pai ou uma mãe ali controlando, verificando, etc. Como é que é aquela expressão, quando o gato sai, o rato faz a festa? Faz a festa, isso aí. E eu vou te falar, é assim que acontece, porque o nosso maior problema não é o prestador de serviço que você contratou. Tem um problema ali dele falar uma coisa e, na realidade, na hora de prestar o serviço é outra, que é uma falha onde? Pré-contratação, não é gestão do contrato, que é pior ainda, é você contratar errado, né? Que é o que eu falo no meu estudo. Mas depois, o maior problema é que todo mundo acha que eu contratei e posso soltar, que ele vai entregar. Não vai, assim, se eu não tiver uma pessoa que corra atrás, meça, monitore, tem o famoso SLA, SLO, etc., o fornecedor ele sabe muito bem que ele vai poder trabalhar da forma que ele quiser, não da forma que foi contratado. Aí, juridicamente, hoje eu acho que os contratos são muito bem feitos, né? Tem SLA, SLO, etc., mas quando você vai medir, você não consegue.
E aí que eu acredito muito em ferramentas, processos, pessoas. Se você não tiver, inclusive, uma ferramenta para monitorar, se for automatizada, ótimo. Se for semi-automatizada, bom Já tá também. bom, pelo E se menos. for só para você coletar informação, excelente, porque ali já te dá o nível de maturidade correto. E a pessoa para fazer isso, né? Não sei se eu respondi, mas Super respondeu, super respondeu. Leon, até pegando o gancho, então, agora nessa questão de o que tem no mercado, né? Assim, você conversa com sabe várias tudo, né? empresas. Você deve ouvir histórias e dores de empresas com diferentes níveis de maturidades. Às vezes, a criança de 5 anos pedindo a ferramenta de física quântica ou vice-versa. A empresa que já está num nível física quântica pedindo uma ferramenta para um nível de criança de 5 anos. Como é que é a tua avaliação assim, do mercado? O mercado está preparado para esse tipo de coisa? Pensando até mesmo na área de expertise de vocês, dos processos de segurança, de cyber ali, até mesmo das certificações e tal. Como é que você vê o mercado hoje? Muito, muito não homogêneo, muito heterogêneo. As companhias, elas têm diferentes graus de maturidade, dependendo muito do que foi a história dessa companhia com gestão de risco, né? Então, se a companhia tem pouca maturidade, tem pouca vivência e tem pouco histórico de problema com gestão de risco e de conformidade, as pessoas entram ali naquela de, não, então fica meio que limitado, Luciana, assim, a pensar gestão de terceiros e gestão de fornecedores como se fora um Excel, um questionáriozinho básico que manda por e-mail, que volta por e-mail, que o cara olha aquilo ali que está tudo bem. E responde do jeito que ele E quiser. responde do jeito que ele quiser. Então, A gente pergunta o que quer e ele responde o que isso quer aí. também, né? Isso e nada, a diferença é muito pequena. É muito pequena. Então, a gente está discutindo, a gente está debatendo, você está vendo o tanto de nuance que tem nesse processo, o quanto isso é algo que realmente precisa, primeiro, de um dono na companhia. O cara tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que pesquisar no mercado nas melhores práticas, ele tem que debater, ele tem que ir para congressos, seminários. Isso é o que todo mundo que faz gestão de risco de uma forma ou de outra faz o básico bem feito, né? E aí, o que coroa isso é quando o cara percebe realmente, mas na dor da vivência do dia a dia, que olha, não dá mais para eu fazer com Excel. Não dá mais para eu fazer com o questionário que o jurídico manda, com o questionário que o RH manda. Eu preciso, a partir de agora, ter algo que seja possível de eu conseguir evoluir dentro desses graus de maturidade que o Pedro citou, porque você só monitora e você só roda a métrica do KPI se você tiver alguma coisa que seja robusta o suficiente para você conseguir consolidar dado. E isso fazer sem ferramenta é algo extremamente complexo. Não, eu lembro assim, quando eu comecei a fazer compliance, a gente ia no Google, ia até a página 10, e existia um mito de que era a página 9 era que tinha informação que depois das 5, 6 e 7 não tinha. Tinha umas coisas assim, era... que você tinha aí buscando, e aí você pulava para 9, porque na 9 ia ter alguma coisa. Bom, mitos. Mas quando você... E também tem aquele negócio do... pelo menos em compliance a gente ouve muito, que é o pelo amor ou pela dor, né? Você trouxe essa realidade de que chega uma hora que a empresa fala, não dá mais, eu não consigo mais chegar num resultado só com a tabela de Excel. Você sente que isso é uma coisa, por exemplo, que aí você você como Archer que que tá ali por trás da arquitetura da ferramenta, você sente que isso é um produto que vai para a empresa grande, um produto que vai para a empresa pequena, ou é o momento da empresa? Eu acho que são todas essas coisas juntos. Tem o momento da empresa, tem perspectivas, por exemplo, de se a empresa é ou não é regulada por alguma vertical de mercado, que aí o compliance bate forte em cima disso, e aí eventualmente você pode ter um auditor batendo nas suas costas e falando assim, cadê o seu processo estruturado, como é que você mensura risco desse cara, tá. E tem também o outro lado daquelas companhias que não são reguladas, que não necessariamente enxergam isso ainda como um risco importante a ser tratado dentro da companhia, mas que o mercado como um todo está mostrando para ela que isso é realmente uma coisa que deve ser tratada
com um grau de maturidade e com uma importância diferente, né? Assim, todo mundo que lida com gestão de risco hoje, de uma forma geral, que passou, que tem uma certa experiência, que tem uma certa bagagem, que já passou por algum evento de um incidente de risco, de não conformidade, do que for, Isso é um gatilho, né? ele já está em contato com todo mundo e já está entendendo que isso realmente é uma coisa importante, Pra entendeu? mim, o que você tá falando é eu tenho uma memória do trauma. Eu caí da bicicleta ou eu já sofri um ataque cibernético, eu vou lembrar como é que é. Só que isso deixa a gente também como casca grossa, né? Porque se você viveu um incidente, por exemplo, de um vazamento de dados, e aí chega uma outra história de um potencial risco de ataque, e você fala, não, isso aqui não é nem de perto o vazamento de dados que eu sofri lá atrás. Deixa eu dormir. Não me acorda. Mas eu vou dar o exemplo do... Eu comprei um skate pro meu filho agora, e aí eu fiz uma avaliação de risco, né, claro. E eu falei assim, eu vou deixar ele cair, deixar bater de a lado, né? cabeça, ou vou comprar O capacete. Porque esse é o problema de você aprender Com a dor. com a dor. Porque às vezes o impacto é tão grande que você queima o seu filme no mercado, depois para você recuperar você vai demorar. As pessoas esquecem. Eu vou te falar que esquece. Eu conheço um banco que teve um incidente, né? E a ação caiu, depois subiu, que as pessoas esquecem. Mas eu acho que se for aprender por experiências é muito melhor. Mas assim, eu acho que é incidente, que é um gatilho. Eu acho que é regulamentação, a pessoa precisa atender e vai. Eu acho que são pessoas... Tem muita gente boa no mercado e que chega com outra maturidade, que nem a empresa está preparada, e ele traz outro gatilho. E a parte de pessoas que eu acho que é o grande fator condicionante. E tem um agora que eu vejo acontecendo quando lançou algumas normativos aí, a 27.000 ela já fala de gestão de terceiro há 32 anos, desde a ABS. Só que, quando que você começa a fazer de forma correta? Quando você recebe um incidente, quando você quer certificar, ou quando o seu cliente cobra. E isso está acontecendo muito, foi o que você falou. Aí vem a pressão do mercado, né? Eu estou vendo muito a pressão do mercado. Eu sou uma empresa que eu tenho que atender, dentro da regulamentação você faz parte do processo e eu quero que você atenda. Isso é excelente, porque mesmo as empresas que são de menor maturidade, elas têm que acompanhar a empresa que está com uma maturidade maior. E é interessante que elas ganham a casca muito rápido. Sim. Né? Acaba sendo não só uma questão de vantagem competitiva, mas de sobrevivência no mercado, né? Exatamente. Se eu não tiver, eu vou perder meu espaço, eu vou... ainda que seja uma ferramenta ótima, como um fornecedor, se eu não tiver esses selos ou eu não tiver esses indicadores que mostrem o nível de maturidade, eu vou me tornar obsoleto. É isso aí. Então, e tem um ponto também importante nesse ponto que você citou, que é o fato das companhias se tornarem obsoletas por não terem a maturidade especificamente, isso começa a repercutir, a fluir do mercado de uma forma mais forte, porque o cara, de repente, começa a perder contrato, o cara começa a perder uma série de coisas, né? E especificamente sobre gestão de terceiros, é importante que nós do mercado, que a gente que está aqui discutindo isso, também que a gente tire um pouco do peso desse assunto sob a ótica da complexidade. Né? Porque a gente fica falando um tanto de coisa aqui, as pessoas falam assim, nossa, então isso é uma coisa que eu vou fazer. Isso é uma coisa que eu vou levar 5 anos para fazer. Não é assim. Mais uma vez, metodologia, processo, pessoas, tecnologia suportando. Isso é muito bom, porque você tem essa experiência dos dois lados da mesa, né? Sim. Você consegue sentar... isso eu acho muito bom. Eu olho também para minha própria experiência e eu acho que se eu falar que se eu voltasse para escritório de advocacia, eu seria uma advogada muito melhor. Mas não vou voltar. Agora, você fica aí, Léo. Você gostou, fica aí. Mas isso te dá uma bagagem que realmente te permite entender melhor a dor do cliente, né? Você já viveu o que ele está vivendo hoje. Você consegue, inclusive, falar, olha, vai por esse caminho que... Corta caminho. É isso aí. Muito legal. Simplificar esse processo dentro do que pode ser simplificado é o que a gente pode realmente ajudar o mercado, entendeu? Para não tornar o negócio algo que as pessoas pensem que seja inimaginável de executar e de fazer. Não é assim. Gestão de risco e conformidade de uma forma geral, as companhias olham
com um caráter de obrigação. Verdade. Então, se você, além do caráter de obrigação, o cara é obrigado a fazer, se ainda for complexo, se você... Não vai sair. Não vai sair, Não vai né? fluir. E aí a mensagem que a gente lida é exatamente com isso, porque a experiência que a gente traz é exatamente para bater cabeça, consertar e falar assim, bom, agora com tudo isso que a gente já viveu, eu tenho um negócio um pouquinho mais Você tá mais simplificado maduro, né? e tal, para que a gente consiga entregar algo Sim. mais robusto e que não seja tão complexo assim. 2 palavras para mim que me marcaram muito nesse bate-papo: a simplificação e a maturidade. Então, pensando nessas 2 coisas, eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem final de como os profissionais de GRC podem sair da caixa na busca de uma maior maturidade, ao mesmo tempo em que eles simplifiquem as atividades dentro da empresa. Vamos lá. Que eu acho que eu acredito muito no básico bem feito. Então, assim, primeiro identificar o que realmente você quer controlar. Não dá para você controlar tudo. Então, se eu preciso fazer uma gestão de um terceiro, qual que é o ativo mais importante que ele está fazendo? Eu estou precisando fazer a gestão do serviço e o que eu preciso controlar. E aí, definir essas métricas de gestão, né? De novo, acredito muito de processo, pessoa e ferramenta. Assim, eu não acho que dá para você fazer numa planilha de Excel, não dá. E que você possa definir tiers, né? Tipo, a própria nível de maturidade nesse primeiro momento eu vou fazer o básico bem feito, que é fazer uma boa gestão desse contrato, medir e mais alguma coisa. E depois definir uma meta maior para você poder controlar junto com o terceiro. Para mim, essa é uma dica. Faz o básico bem feito, que já está de grande tamanho. Até o básico bem feito é fora da caixa. É isso aí. E é verdade. A gente costuma falar muito na higiene básica, né? Em gestão de risco, em cyber, a gente costuma falar na higiene básica. Se você consegue exatamente entregar aquilo que é o básico e conseguir homogeneizar esse básico para toda a sua cadeia de fornecedores, você já deu um salto gigantesco. A simplificação, ela vem muito daí. Ela vem da perspectiva e da questão da classificação de criticidade que se dá naquele fornecedor. Né? A gente não pode ser, como o Pedro citou muito bem, ninguém controla tudo o tempo todo. O que nós precisamos controlar? O que é relevante? O que é crítico? Para o que seja crítico e o que seja relevante, os controles têm que ser muito robustos. E aí você tem que, né, ir nessa parte. E aí você conseguir também ter a mensuração desse fornecedor, desse parceiro, desse terceiro, à medida que ele evolui dentro da sua companhia. Porque hoje ele pode fornecer um serviço básico para uma área e amanhã fornecer um serviço crítico para outra. Se você perdeu aqui no Excel aquele troço Já estático que você tinha, acabou. Esse cara está homologado. Mas ele está homologado para quê? Que tipo de execução de serviço que ele vai fazer, né? Então, olha, tem muitas nuances e eu acho que a maturidade ela vai nascer, ela vai evoluir dentro da companhia a partir de todos esses pontos que a gente está citando. E as pessoas também têm que ter muito a perspectiva de que ninguém nasce do tamanho que é. Isso é um processo, né? E o processo ele vai ser tão mais maduro quanto mais maduros sejam as pessoas que estejam lidando com ele, os processos que você desenha, a tecnologia que você usa. Maravilha, parabéns. Muito obrigada por compartilharem a experiência de vocês, toda essa expertise que não vem do mundo do direito. Isso é ótimo, eu gosto muito de trazer essas visões multidisciplinares para o mundo de GRC. Queria também abrir aqui para você, Pedro, contar um pouquinho do seu livro, para a gente finalizar, e agradecer vocês também mais uma vez. Tá bom, obrigado de novo pela oportunidade. O livro, ele surgiu de experiências negativas que eu tive na minha vida, e essas experiências eu fui levando para o curso superior, para a especialização e, por fim, pelo mestrado, né? Então, eu fui melhorando o meu estudo de caso
com as experiências que eu tive com contratações erradas que eu fiz. Então, a cada contratação, eu ia vendo alguma coisa que eu precisava melhorar, ia colocando isso no papel, como medir, é claro, estudando profissionais de mercado, etc. E aí, no ano passado, eu fiz um curso do IBGC de conselheiro, e aí eu fui incentivado, olha, você tem alguma coisa para você publicar? Eu falei, eu tenho um livro, fala sobre esse tema. Então, eu falei assim, excelente, acho que você devia publicar. E eu falei assim, vou publicar. Vi que não tinha material nenhum publicado ainda. O autor que eu me baseio já tem basicamente uns 20 anos, 15 anos que ele já tinha escrito o livro dele e ninguém mais se evoluiu nesse assunto. E no meu livro eu só conto assim, quais são as minhas estratégias, né? O que você deve terceirizar ou não. A partir do momento que você terceirizar, quais são os riscos que você tem que monitorar. Depois que você contratar, como que você monitora o terceiro, com o intuito de você deixar o serviço naquele nível adequado. Basicamente é isso, dando algumas Maravilha. dicas. Maravilha. Então, muito obrigada. Às vezes, Muito sucesso aí com o livro. Obrigado. Obrigada, Leon, também, Pedro, Obrigado a pela você. participação. E a você aí também de casa, super obrigada. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os coleguinhas aí da área de GRC, com os coleguinhas que estão também da área de cyber. Fique ligado nos próximos conteúdos, siga a gente. E é isso. Muito obrigada.